Fala galera, eu sou Gustavo Figueiredo, vice-presidente de operações e sócio da V4 Company. Fala galera, eu sou Vinícius Colli, eu sou diretor de operações da V4 Company, CEO e sócio da V4. Apes on the Road, segunda edição, rolando, valendo. Operação Sonho Grande, papai deu pra gente. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó, rodando RJ agora. Está cruzando o Brasil inteiro aí nas nossas mais de 11 regionais para fazer essa nossa imersão presencial. Experiências, primeiras impressões aqui do nosso evento na RJ. RJ é sempre muito bom, a gente está por aqui, né? É uma terra muito agradável, a galera recebe muito bem a gente. As impressões são muito boas, Bruno Alfradique aqui, que está comandando essa regional, já vem fazendo um trabalho excelente nos mais de 3, 4 anos, né, que ele está hoje dentro da rede. E me surpreendeu muito também o engajamento de toda a rede que nós temos aqui, todos os nossos franqueados, são mais de 16 sócios franqueados, né, Gustavo, aqui na RJ, né? Então me surpreendeu positivamente, cara. Acabamos de participar do encontro do Amps aqui. Foi um dia inteiro maravilhoso, uma imersão que a gente teve aqui para falar sobre gestão, sobre processos, sobre sistemas, sobre pessoas. E acho fundamental cada vez mais a gente ter esse alinhamento como rede. Ficou muito claro para todo mundo o nosso horizonte, ficou muito claro para todo mundo o que a gente tem que fazer para chegar nesse horizonte. Foi um momento divisor de águas, né, dentro da rede, dentro da nossa unidade, porque nós vamos fazer o Rio se tornar a principal regional do Brasil, nós vamos fazer o Rio se tornar a grande ponta de lança da V4. Eu acho que a meta que a gente está querendo atingir de crescimento exponencial nesse decorrer do tempo vai ter que exigir novas formulações, novas organizações, e o Amps que a gente fez no dia de hoje vai ajudar muito a gente a construir tudo isso que a gente está planejando, e o Rio de Janeiro vai se tornar referência na rede em relação a faturamento e receita. A perspectiva do crescimento da V4 é se consolidar. Então foi super importante, super rico, e agora a gente já está pensando nos próximos passos para que a gente faça o Rio de Janeiro uma praça diferente, maior e que vire o jogo. Então acho que a gente sai daqui hoje com um compromisso diferente, com uma visão ainda mais clara de tudo que a gente precisa construir para efetivamente abrir o IPO da V4 em 2030, que é o compromisso de todo mundo, que é a vontade de todo mundo que está dentro desse grande transatlântico chamado V4 Company. Fechamos aqui, pegamos um 2 em 1 com o Denner, fizemos aqui a imersão do Amps o dia inteiro com a nossa galera. Puxamos agora então também com clientes, então rodando o Brasil aí, fazendo esse trabalho com a galera. O que você está sentindo na segunda edição já, Denner? Saindo de Chapecó, Rio de Janeiro agora, tem uma bateria aí pela frente, o que você está achando? Cara, eu acho que a gente está fazendo o que tem que ser feito no ponto de vista de progresso e ordem, então a gente sempre lidou com as coisas dessa maneira. Então agora é esse momento de a gente vir no detalhinho, adequar o negócio junto com os meninos aqui. E a gente está muito empolgado com o futuro da V4. Então a gente está preparando o terreno para mais um salto de crescimento. Depois a gente vai preparar o terreno para mais um salto de crescimento. Mas a gente nunca dedicou tanto tempo, esforço e atenção para preparar o terreno, para se preparar para o próximo salto de crescimento. Então acredito eu, e acho que a gente está nessa, que a gente, pelo preparo que a gente está alocando aqui, a gente vai conseguir dar um salto de crescimento muito maior do que a gente já teve, que foi só 90% de crescimento nos últimos 5 anos. O plantio está sendo feito. Bora!
mais uma vez a gente levando o método aqui que a gente está exportando para toda a rede V4, e é um método que ele faz sentido quando ele é colocado em prática, né? A gente está falando de estrutura organizacional, modelo de gestão, processo e sistemas. Da sua avaliação aqui, Cole, olhando para aqueles pontos que você tem que atacar primeiro como unidade. Elas têm algum tipo de gap, algum tipo de problema na parte de aquisição. Exatamente. A gente tem aqui, dentro das fases de maturidade no desenvolvimento dos negócios, a gente tem uma série de prioridades que você vai atacando ao longo do tempo. E numa unidade que está abaixo de 40, abaixo de 60 mil, a aquisição ainda segue sendo a prioridade máxima. Você nem tem um logo, você nem tem carteira para trabalhar uma monetização, uma expansão tão grande. Você nem tem ainda uma base para trabalhar aqui uma retenção tão expressiva. É óbvio que é a parte central do negócio, só que sem aquisição, funcionando, com ritmo, conseguindo colocar seu forecast para progredir, muito provavelmente você não vai conseguir romper a barreira dos 100K, dos 150, dos 300, do horizonte 2, 3 e 4. Então, o que a gente percebe aqui é que a estrutura organizacional que tem um tripé entre P&G, receita e administração, ele começa a ficar manco já logo de cara na aquisição. E sem essa aquisição, sem essa frente de receita, essas unidades não progridem. Logo depois, segundo pilar que a galera negligencia muito, a administração. A administração é impressionante como que a galera não consegue enxergar valor em ter uma pessoa que vai cuidar das finanças da unidade. Cara, a finança é literalmente aonde a gente tem aqui o pulmão, cara. Eu preciso de dinheiro no caixa para conseguir respirar, que é um ponto central que a gente precisa também resolver dentro desse esqueleto, dessa tríade que a gente está passando aí, analisando ao longo da nossa jornada aí no EMPS. Para a operação funcionar, tem 4 pilares importantes: estrutura organizacional, modelo de gestão, processo e sistemas. Dentro da estrutura organizacional tem um tripé: operações em P&G, administração e receita. Os caras estão basicamente começando sem um dos pilares, que é a aquisição, e aí ele não tem fôlego para dar sequência no ritmo de crescimento. O segundo pilar que os caras não estão avançando é na frente administrativa, porque negligencia, acha que é coisa menor. E aí a gente tem a parte de operações, que é o nosso core, então teoricamente é onde começa-se por ali, né? Então a gente não tem tanto déficit aqui, mas nos outros dois a gente acaba tendo um gap muito grande. E na prática, o que a gente pode observar? Não necessariamente você vai buscar uma pessoa de mercado que está pronta para atuar dentro da coordenação de cada uma dessas 3 frentes do tripé. Muito provavelmente, primeiro vai vir quem, ou seja, pessoa de confiança, que tem capacidade de se desenvolver para atuar naquela função, e depois você vai dar o como, né? Primeiro quem e depois como. Foi assim com a nossa unidade, foi assim com o nosso crescimento. Você vê que pode ser assim também com as operações em geral? Até dando um passo para trás, o que na minha percepção acontece, né? Esse tier de unidades ou de negócios, né, que chegam até a faturar 100 mil reais por mês, o cara tá do outro lado da mesa e ele tá fazendo tudo, e tá tudo bem, que esse cara consegue fazer. Ele tem uma cabeça de empreendedor ainda, né? Então ele tá administrando o negócio, gerando a sua receita adquirida, ele também tem um pé ali na aquisição e ele também tá ali controlando a entrega do serviço ou entregando o produto, então ele consegue fazer tudo. Conforme ele vai avançando no desenvolvimento do negócio, sim, é importante demais analisar primeiro quem que vai atuar dentro de cada uma dessas cadeiras para conseguir diluir e distribuir as competências e responsabilidades que tem em cada uma dessas áreas, que são totalmente distintas, mano. No final do dia, quando a gente foca para fazer um bom financeiro funcionar, a gente está falando, cara, de lucratividade, a gente está falando de EBITDA. O foco dessa pessoa está 100% em controlar EBITDA. Aqui a gente está falando em controlar um negócio de serviço. Então a gente precisa analisar indicadores como churn, por exemplo, que é indicadores totalmente diferentes de um EBITDA e de como que você vai manipular esse indicador para que ele seja mais sustentável ao longo do tempo, né? E é esse lance de ter um dono, né, também. A gente fala muito do partnership como base disso, porque mais do que ter alguém para tocar, é alguém confiável e que é dono do problema. Ele é dono tanto do sucesso quanto do fracasso daquela área. Então não é só você colocar um coordenador lá de aquisição e torcer para dar certo. Esse cara é sócio, ele tem um nível, a pele dele está em risco, ele está totalmente comprado, alavancado com o sucesso do seu negócio, e isso faz com que o nível de compromisso também seja muito grande. E aí é onde entra num ponto importante que a gente usa como filosofia de trabalho na V4 e a forma de se organizar enquanto times, mas que também a gente vê funcionando, que é da escola que a gente pegou do BTG e da Ambev, de várias outras empresas que funcionam no modelo de partnership. Partnership, para o nosso modelo funcionar
Sim ou sim? Sim ou claro, né? Serviço no final do dia é sobre pessoas. Então a gente precisa ter um exército de pessoas, mas mais do que um exército de pessoas, é literalmente quem vai dividir o peso do piano com você ao longo do tempo, né? Dentro desse universo de franquia de marketing digital, que é o nosso negócio, né? Que é a V4 Company, mais de 6.500 clientes ativos e só na nossa unidade são mais de 250 clientes, eu comecei o negócio sozinho no interior do estado do Mato Grosso, em Sinop, aonde tinha um nível de consciência muito baixo sobre quem poderia prestar esse serviço de marketing digital, então eu tinha que formar essas pessoas e mais do que isso, o nível de consciência do próprio cliente em receber esse serviço também. Então é um processo de educação que a gente teve que fazer lá no interior, nos dois lados da moeda. Então o partnership ele é fundamental para você escalar uma empresa de serviço, mas mais do que isso, para dar perspectiva e escala para pessoas que até ontem também não tinham muita perspectiva como eu tinha. Então o partnership ele serve muito para isso, né? Mobilidade social no final do dia, né? Funciona, não inventamos isso, já funciona com várias empresas que conseguiram ter esse nível de crescimento. A gente fala sempre muito do case do BTG, né? Como é que o André Esteves, um cara que entrou ali na frente de TI como estagiário, desenvolveu o crescimento, uma avenida de crescimento que reinventou o banco e levou ele para o patamar que ele está hoje, mais até do que o próprio founder poderia imaginar. Então, é um pouco disso que a gente coloca como prática nesses tipos de imersões. E se tornou o homem mais rico do Brasil. Né? Exato. Então, é o tipo de coisa que a gente coloca à disposição da nossa base para poder entender que é possível. A V4 é uma plataforma para que essas pessoas se desenvolvam e essas imersões elas servem para colocar isso à disposição da galera e padronizar essa filosofia de trabalho no dia a dia, né? Os processos, os sistemas e a forma como a gente leva mais qualidade para o nosso cliente. Então, estamos aqui, fechamos o evento ontem lá com a rapaziada, até 8, 9 horas da noite ali em evento e hoje corridinha já pela manhã. E é uma realidade do dia a dia, né? Trabalhar às vezes até um pouco mais tarde, mas sem deixar de priorizar os treinos, encaixar. Tá conseguindo fazer isso aí nesse ciclo de maratona? Você vai fazer do Rio agora, né? Vou fazer a Maratona do Rio, 42 km, desafio, outro esporte. Eu costumo dizer que a corrida é um esporte, a maratona é outro, então você precisa ter bastante dedicação. Priorizar realmente de fato ali a atividade, o exercício, né, para conseguir executar bem e equilibrar, né? Você tem que conseguir equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, o esporte. Mas apesar do sacrifício, né, de você acordar ali às vezes 4h30, 5 horas da manhã, isso te deixa muito bem, a atividade física te deixa muito bem para você conseguir encarar um dia de trabalho ali. O seu mental, né? Às vezes você desliga um pouco dos problemas do dia a dia, do trabalho, então você começa o dia muito bem, inspirado ali, vamos dizer assim, né? Cheio de gás. Isso é foda. Principalmente para trabalhos que às vezes você tá ali muito sentado, focado, a sua energia que você consome é uma energia mental, né? Então, tipo, te consome muito, mas fisicamente você não necessariamente sente isso. E aí você ter uma atividade que consegue te colocar nesse pico de energia, equilibra para você voltar no outro dia e produzir mais e melhor também. Muito. Não é fácil. Você mudar, você iniciar uma atividade nova não é fácil, o seu corpo não vai reagir bem de imediato, mas é realmente você ter a resiliência ali de saber que uma hora vai, nada na vida a gente consegue de uma hora para outra. Esse primeiro momento ele é muito contraintuitivo, né? O seu corpo vai falar para você não fazer, você não fazer, principalmente se você vem um tempo de inércia que você não tá fazendo nada, esse primeiro momento ele tende a ser muito contraintuitivo, mas depois que encaixa, mano, não tem satisfação maior. O nível de eficiência no trampo, ali no dia a dia, é outro. Eu acho que a gente consegue realmente ali descarregar muito, né, do estresse do dia a dia nesse tipo de treino. Agora, por exemplo, estamos partindo para o escritório, o dia inteiro de trampo e com certeza com a mente muito mais equilibrada, muito mais centrada, o nível de concentração muito maior. Eu levo muito para as reuniões, para os monthlies com o time, exemplos do esporte, como o esporte te ensina a ser uma pessoa melhor, você realmente alcançar seus objetivos. Então, além do mental, né, que o esporte te ajuda para você encarar um dia de trabalho ali, eu acho que te ajuda muito também nessa... Como pessoa, eu sou outra pessoa, mano, depois que eu comecei a encaixar de fato como prioridade. Eu acho que minha relação com minha esposa também melhorou muito, principalmente quando ela começou também a vir para o esporte hoje que a gente faz junto, então a nossa relação melhorou muito. Muito foda. Falando em objetivo, qual que é o objetivo aí da maratona? Sem ser semana que vem a próxima, né? Sem ser domingo que vem a próxima, 42 quilômetros, a gente vai para um objetivo forte. Além de completar, eu quero fazer em 3h20 ali. Venho treinando para isso, não vai ser fácil. A perna já está sentindo bastante. Final de ciclo. Final de ciclo, que não é moleza,
Mas é isso, cara, vamos pra cima, vamos buscar. A gente sabe que a energia de prova é uma energia diferente, que te joga pra cima, né? Vamos fazer de tudo pra buscar esse objetivo aí. Vamos voltar nesse vídeo aí pós-maratona então, Bora, aí, 3:20. Valeu, Fechado, sucesso combinado. lá, mano. Tamo junto. junto.